Vamos lá, estamos gravando. Ver se vai compartilhar novamente. Tá a tela do ensino. Foi? Sim, tá com o slide da escola aqui. Beleza, show de bola. Beleza. Então, minha gente, estamos aqui de volta. Se eu for parando aqui rapidinho para colocar o pessoal que tá entrando, tá? Então não fiquem preocupados. Então, rapidinho a gente vai e volta. Então, a gente vai continuar a nossa apresentação sobre um pouco o sistema de ensino, né? Que eu falei para vocês na aula passada, que a educação ela é milenar. Desde que o homem educa outras pessoas, tá? Isso a gente vai ver até no Neolítico. Por exemplo, nesse lugar tem comida. Se você for nesse lugar, vai ter uma cachoeira, água potável, comida, enfim. O homem sempre educou outro homem, mas não de uma maneira sistêmica. A educação, de uma maneira sistemática, como eu disse outras vezes, ela é recentíssima, tá? O pessoal está pedindo acesso aqui, eu vou dando licença para aceitar o pessoal e depois eu vou parar de aceitar, tá? Depois de um determinado momento, porque senão a aula não flui e depois eu vou ver se eu consigo pegar o e-mail dos senhores para fazer isso, tá? Vocês estão vendo o slide, não, né? Tá desligado. E aí a escola, gente, é esse espaço que eu falei para vocês, que é um espaço que nasce com a burguesia. Que nasce com a burguesia, não a burguesia lá do barbudo Karl Marx, mas que nasce com a burguesia da Revolução Feudal, a partir do ano 1000. A gente vai ter comerciantes, e esses comerciantes vão aglutinar os seus filhos com outros comerciantes, e surge esse espaço que nós conhecemos e damos o nome de escola. Tá? Num primeiro momento, a escola não era mista. Tá? Ela era ou feminina ou masculina. Tá? E as escolas masculinas tinham algumas peculiaridades, no sentido que ela avançava mais nos graus de complexidade. E as escolas femininas, não. Por exemplo, essa escola que nós estamos aqui, a escola Notre Dame de Sion, tá? Que tem mais de 100 anos, tá? Fala, queridão. Ela era uma escola essencialmente feminina. E era uma escola, como eu já disse para vocês algumas vezes, uma escola de elite. E essa escola de elite, ela tinha da primeira à quarta série, depois tinha admissão até a oitava série. E as mulheres que estudavam aqui, as meninas que estudavam aqui, tinham cursos como corte e costura, prendas do lar e etc. Claro, gente, que as mulheres que saíram daqui, as meninas que saíram daqui, ocuparam cargos assim naquele período inimagináveis, porque a educação era muito boa. Eu tinha aula de francês, italiano, alemão, enfim, era uma educação quase que europeia, nos trópicos, tá? Depois, com o tempo, esse espaço começou a ser misto. O que é interessante é que a minha dissertação de mestrado, um pouquinho da minha tese de doutorado, que não foi concluída ainda, é sobre educação em Petrópolis. E em Petrópolis, diferente de outros lugares no estado do Rio de Janeiro, na província do Rio de Janeiro, aqui as escolas nasceram mistas. Isso é bem interessante. Por quê? Nós vamos ter escolas italianas, escolas alemãs, no primeiro momento as alemãs, que já eram mistas lá. E que vêm já mistas para cá. Isso é bem interessante. Nós falamos um pouco isso na semana passada, sobre a educação infantil, tá? Sobre o ensino fundamental e sobre o ensino médio.
como que a educação infantil vai modificar a nossa maneira de olhar o mundo. Uma criança que passa pela educação infantil é, sem dúvida nenhuma, outra criança. E no ensino médio, que é o interminável ensino médio, do 1º ao 9º ano, a LDB, principalmente 9394/96, que eu coloquei lá para vocês, que é a LDB 9394/96. Só a título de curiosidade, o pessoal de casa consegue ler o quadro? Não. Não, beleza. Enfim, vamos tentar resolver isso de alguma forma, botar um quadro interativo para vocês também acompanharem, tá? Mas aqui é a 9394/96, que é a LDB, a nossa última LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Como eu disse na aula anterior, as nossas leis são muito avançadas. As nossas leis são premiadas internacionalmente. O problema é quando essa lei sai do legislativo e vem para o chão da escola. É uma normativa vazia, tá? É uma letra morta, parafraseando o grande São Paulo. Uma letra morta. Porque chega na ponta da lança, não acontece. Quer ver como não acontece? Eu lembro que eu disse para vocês que do 1º ao 9º ano, tá? 1º ao 9º ano, tá? Aqui nós temos o CA, que é a classe de alfabetização, e nós tínhamos a 1ª série até a 8ª série, lembra disso? Tá? Se a gente for ainda, hoje é atual, tá? Isso aqui foi até a 9394, então em 1993 era assim. Se a gente for voltar para cá, a gente tinha classe de alfabetização, a gente tinha da 1ª à 4ª série, tá? E aqui, 5ª série, já era o ginasial. Tá? Então, era dividido dessa forma. A 9394 vai falar que o menino, a criança, o adolescente, o pré-adolescente que sair do 1º ao 9º ano, ele tem que estar com domínio do português, da língua culta. Com domínio da matemática, as 4 operações matemáticas. Quem é que tem o domínio na norma culta do português? Quem tem o domínio das 4 operações? Se eu botar aqui uma equação do 1º grau, alguém é capaz de fazer? Eu não sou. Tu qual é, Luiz? Você é um cara diferente, né? Pois é, tá? Mas eu não sou capaz. Por exemplo, eu mesmo, na norma culta do português, às vezes eu me enrolo. Mesmo lidando com isso 20 anos, a nossa língua é muito complicada. E isso vai aumentar o grau de complexidade quando a gente chega no ensino médio. Quando a gente chega no ensino médio, vocês querem que apague a luz aqui ou não precisa? Tá bom. Tá bom? Beleza. Que aí o pessoal de casa também me vê mais claramente. No ensino médio é pior, porque vai falar que o aluno tem que estar preparado para o mercado de trabalho. O ensino médio também vai mudar a nomenclatura. Vai ser 1ª a 3ª série, tá? Se aqui é ano, aqui é série, tá? Ano, série. Daqui a pouco isso vai mudar, tá? Porque de ano em ano, de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, muda as nomenclaturas do Brasil, tá? Isso é comuníssimo, tá? Tem uma frase que é muito interessante, que é de um grande político niteroense, chamado Roberto Campos. Ele fala o seguinte: as instituições privadas são dominadas pelo Estado, e as instituições do Estado são dominadas por ninguém. Então, é um pouco essa realidade que nós temos, né? Então, daqui a pouco isso muda. O ensino médio, ele vai aumentar um pouco o grau de complexidade, principalmente para nós que estamos fazendo história. Se no 1º ao 9º ano, você vai ver a história toda, tá? E mais especificamente, do 6º, que era o antigo 5º ano, ao 9º ano, você vai ver da teoria da história, tá? Até o Lula. No ensino médio, você vai rever isso de novo, tá? Rever de novo para ser redundante, tá? Você vai ver a teoria da história e vai ver a política brasileira até o dia de hoje, tá? Então, se você entrar para dar aula no 6º ano, saiba que você vai pegar a teoria da história, evolução das espécies, paleolítico, neolítico, cretáceo, e vai avançando de tal forma que quando chega no 9º ano, você já está no Brasil contemporâneo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui você tem só 3 anos.
Claro que, com o Enem, isso mudou um pouco. Porque antes você chegava numa escola particular, ou mesmo pública, o professor do primeiro ano ele falava assim para você, ó, gente, você tinha lá um livro de 1000 páginas, né? Abre lá o livro na página 500. Ah, professor, o que tem para trás? Não deixa isso para lá que você não cai no vestibular. Por isso que, de repente, a primeira vez que você ouviu falar de história antiga, oriental e clássica foi aqui na escola. Aqui na escola não, né? Aqui na universidade. Porque você não tinha isso, você não teve isso, de certa maneira, no teu ensino médio. Tá? Porque o professor simplesmente, a seu bel prazer, peraí que eu mudei aqui, peraí. A seu bel prazer, ele alterou isso, ele alterou por conta de uma exigência de aferição de prova de vestibular. Hoje, com o Enem, isso já é um pouco diferente, porque no Enem vai contemplar toda a história, tá? Não subtraem conteúdos dos seus alunos quando vocês forem professores. Isso aqui tá infernal, tá? A galera pedindo acesso, eu vou parar de dar, porque já são 1h20, então quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais, tá? Eu vou pedir para vocês, depois de mandarem, colocar um e-mail, tá? O pessoal do EAD, principalmente, colocarem um e-mail na plataforma, porque eu vou convidar vocês para a reunião e aí vocês vão entrar sem eu precisar dar acesso, tá? Porque senão a aula não flui. Ok? Vamos lá. E aí tem a educação superior, eu falei isso para vocês, diferença entre os alunos do ensino médio e dos alunos do ensino superior, fundamental e pós-graduação. Os alunos do ensino médio são crianças. Os alunos do ensino médio acham que sabe tudo, do superior tem certeza, tá? O da pós-graduação, a gente já começa a perceber que a gente pouco sabe na universidade. Eu falei para vocês que é muito interessante os alunos que se formam no curso de História, isso vai acontecer com vocês, e vai colocar lá no Facebook, no Instagram, na tua rede social, historiador. Faz essa porra não que você é vergonhoso, tá? Porque, assim, a pessoa nunca escreveu uma linha, nada sobre coisa nenhuma e se auto-intitula historiador. Muito cuidado, tá? Você é um professor de história. As pessoas têm muita vergonha de falar que é professor. Alguns anos atrás teve uma palestra, a professora com muita vergonha de falar que ela é professora. E ela inventou um neologismo falando que era o ensinante. Né? Então, o professor não é o professor, ele é o ensinante. Vocês estavam. Né? Vocês estavam, inclusive eu comentei. Vocês lembram disso. Não vem falar que não lembra, não, alguém lembra. E o aluno, como é que é o nome do aluno? Aprendente. Não, o negócio é absurdo. Isso aí é Paulo Freire na veia, né? Na última instância. Isso é muito complicado, porque você se desresponsabiliza do papel de professor. Você não quer ser professor. Você, na verdade, é um facilitador de conhecimento. Cuidado com isso, tá? E qual que é o panorama do ensino superior no Brasil? Bruno, você já está há 2 aulas falando isso. Sim, para quando a gente entrar em teoria do conhecimento, para a gente começar a pensar em escrever, a gente tem que ter uma noção de como que é o panorama educacional do Brasil. A gente pode pensar, né? A educação liberta. Será? Será que no espaço das escolas o aluno é movido a pensar livremente ou tem um direcionamento ideológico? Tá? Se você acha que não tem um direcionamento ideológico na escola, você não passou pela escola. Você acha que não tem um direcionamento ideológico na faculdade, você não passou pela universidade. Tá? Na verdade, todo posicionamento é um posicionamento ideológico. O problema é você mostrar apenas um pensamento ideológico. Aí você criar uma ditadura ideológica na tua maneira de ensinar. E aí, ditadura ideológica, gente, não é necessariamente a minha educação vai ser uma educação liberal positivista, ou a minha educação vai ser uma educação socialista, socioconstrutivista, freiriana. Não é isso. Tá? Não é isso. O processo ideológico na escola, ele perpassa pelo currículo. O que eu vou ensinar, como eu vou ensinar e o que eu espero dos alunos. Percebe que é muito mais do que vieses ideológicos e partidários? É uma coisa que está no currículo.
O que eu vou ensinar? O que eu vou prestigiar? E ali você vai, de certa maneira, tendo um produto final, um aluno, um egresso, de um tipo de forma. Tá? Não tem como um pé de limão dar laranja, gente. Então, se você faz um currículo todo voltado para o mercado de trabalho, você vai ter alunos que, de certa maneira, em sua grande maioria, vão estar preparados para o mercado de trabalho. Se você forma alunos simplesmente para uma teoria, você vai ter teóricos, não práticos. Tá? A universidade tem o papel de formar teóricos e práticos. E que você consiga aliar a teoria à prática, com crase, tá? À prática. Porque senão não tem sentido de ser. Nós vamos ser apenas eruditos e péssimos professores. Não basta ser apenas o erudito, você tem que ser um bom professor. Como que a gente se torna um bom professor? Tá? Estudando pedagogia, estudando didática. As formas de você apresentar o conteúdo. As maneiras de você apresentar o conteúdo. E aí também a gente vai ver um processo ideológico eivado no Brasil. Porque nem todo mundo apresenta os conteúdos de todas as formas. Então eu vou escolher o conteúdo, a maneira de passar o conteúdo, que conteúdo eu vou falar, que conteúdo eu vou prestigiar, que conteúdo que eu vou dar mais ênfase, as bibliografias que eu vou utilizar. Eu fiz graduação, não foi aqui na UCP, não, foi lá no Japão, na Universidade de Fukushima, né? E a gente estudava várias disciplinas com uma mesma linha de pensamento teórico. Porra, como é que isso é possível? Como é que é possível? É você estudar do Egito pré-dinástico ao Lula com o mesmo livro. Cuidado com isso, tá? Se você aprendeu assim, não ensine assim. Então a educação deve libertar em que sentido? Você deve apresentar tudo para o aluno. Claro, gente, tu vai apresentar tudo para o aluno lá no primeiro ano? Claro que não, você vai ter que ter uma seleção. Você vai ser o selecionador disso. Você não vai ser um articulador no primeiro ano. Pelo amor de Deus, né? Eu fiz ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, mestrado, e eu vou articular com o aluno do primeiro ano? Tá de brincadeira, né? Não, você vai ensinar. Tá? E ensinar não é uma atitude de cima para baixo, não é uma atitude excludente, não é uma atitude opressora, não. Ensinar é partilhar aquilo que você é e que você tem. Tá? E aí eu trago para vocês 2 referenciais teóricos, talvez que vocês não vão ver em outras áreas ou com outros professores, tá? Que é a Maria do Céu Rondão, uma portuguesa. Aí, ó, Ana, para você, pertinho de você consegue, inclusive, assistir palestra dela, tá? Estratégias de ensino. E ela tem uma frase que é genial, às vezes que eu não sei algumas vezes, que é o fazer aprender. O que é o fazer aprender? Tá? O objetivo das aulas, do projeto de atividade de extensão, é te fazer aprender a escrever. Esse é o objetivo. Tá? A gente não vai ficar simplesmente numa fomentação teórica no mundo das ideias ou no mundo metafísico, devaneando ou devagando sobre teorias e não vamos aplicar isso. Não, o objetivo é que você aprenda a escrever. Tá? Da mesma maneira que você aprendeu a ler e contar, você tem que ter a oportunidade de se permitir aprender a escrever. E aí, como que a gente aprende a escrever? Escrevendo. Tá? Escrevendo. Hoje eu vou passar uma atividade para vocês de escrita. E eu espero que na próxima semana a gente possa já começar a discutir certas coisas de escrita. Porque se você não sentar o bumbum e escrever, ninguém vai escrever por você. Tá? Eu vou pedir para vocês um memorial descritivo. E eu quero isso para a semana que vem. Tá? Tem modelo? Tem. Vou ensinar a fazer? Vou. Mas eu quero que vocês façam sem muita delimitação. O que é um memorial descritivo? Por exemplo, João, o que você poderia dizer para mim? Você fez memorial descritivo? Fez? Para quem já fez projeto sabe que é importante, né? Depende, né? Depende de quem vai ler. Tá? Por exemplo, você não precisa falar para mim que você estudou na escolinha Ursinhos Peralta. Você não precisa falar isso. Tá?
mas eu quero saber quais foram os caminhos que te levaram até aqui. Tá? Por exemplo, o que é um memorial descritivo básico? Tá? Por exemplo, eu sou o Bruno, nasci na década de 80, sou o 6º irmão, morei no Alto da Serra a vida inteira, estudei nas escolas de bairro, fui alfabetizado no colégio das comunidades de Santo Antônio, lá fiquei até o 5º ano. Depois eu fui na verdade, fui alfabetizado na Escola Municipal Vila Felipe. Lá eu fiquei até o 5º ano. Depois eu fui para a Escola das Comunidades de Santo Antônio, e lá eu fiquei do 5º ao 8º ano. Depois eu fui para o ensino médio, boa noite. Fui para o ensino médio de uma grande escola do Alto da Serra, que ainda levava o nome de grupo escolar, que é a Escola Estadual Rui Barbosa. No meu 2º ano, eu entrei para o Seminário Diocesano de Petrópolis, fiz lá o 2º ano do ensino médio, o 3º ano do ensino médio, vim para a filosofia, fiz 4 períodos de filosofia, depois vim para a história, fiz 8 períodos de história, depois fiz 4 períodos de mestrado, 2 períodos de pós-graduação e 3 períodos de doutorado. Eu estou aqui agora. Isso é o memorial descritivo. Quero que você fale a sua carreira acadêmica. Aí você pode se perguntar, por que história? Por que história? Como é que eu faço aprender isso? Por exemplo, eu tinha uma irmã, que eu não tenho, uma irmã, chamada Marcela, e que o passeio que ela era o passeio predileto, meu passeio predileto, era no Museu Imperial. Então, eu fui sistematicamente no Museu Imperial dos 6 aos 15. Eu fui contar mais ou menos, eu fui mais de 1.400 vezes no Museu Imperial. Isso foi forjando em mim o quê? Uma curiosidade historiográfica. Eu comecei a fazer no Museu Imperial as coisas que eu fazia na rua, e no Museu Imperial, e olhava para a rua e queria saber por que a rua era um nome de uma pessoa. E quem é esse personagem? E nós, em Petrópolis, vivemos num lugar que as ruas são personagens históricos nacionais e internacionais. Por exemplo, Rua Benjamin Constant. Quem foi Benjamin Constant? Quem tem parente surdo sabe. Percebe? Rua do Imperador. Quem é o Imperador? Então, de certa maneira, Luiz, a minha infância se encaminhou para uma curiosidade historiográfica. E por que é história? Porque eu sempre via as minhas irmãs lendo. E eu comecei a ler, não de uma maneira muito robusta, já falei isso para vocês, mas, de certa maneira, a minha casa me influenciou a introspecção historiográfica. Por que você está aqui? Com certeza, tem algum fator na sua vida pessoal, na sua vida escolar, que te trouxeram até esse espaço. Percebe que isso é fazer aprender? Isso é um exercício de fazer aprender. Vamos exercitar. Claro, gente, que eu não sou igual lá ao Fustel de Coulanger, um grande teórico da Revolução Francesa, que escreve um livro fantástico chamado A Cidade Antiga. Vale a pena ler. Ele falava que a história é como a física química. Tá? Tem coisas na história que não tem como você aferir. Tá? A história tem um quê de filosofia, tem um quê de poesia, tem muito de filosofia. Tá? Mas tem a maneira que você escreve. E sem medo de errar. Nós que estudamos história temos muita dificuldade de escrever história de uma maneira palatável para o grande público. É por isso que jornalistas, advogados, arquitetos, quando se escreve a história, fazem muito sucesso. Tá? Se você pegar os últimos livros de pessoas que escreveram sobre história e estão em nível de best-seller no Brasil, você vai perceber que nenhum é historiador. Isso é, de certa maneira, um tapa na cara da gente, né? Para perceber que a história não pertence a ninguém. E a gente não tem que ter essa empáfia de ser, não, eu sou historiador. Que bobagem, né? Que bobagem. Claro que a medicina pertence aos médicos. A história não.
A história pertence a todos nós. Todo mundo, se usar um certo método, pode alcançar a história. De maneira o quê? Bibliográfica. Você vai numa biblioteca, você pega lá um livro de história e você acessa aquele conhecimento. Eu não posso ler um livro na biblioteca e fazer uma operação, né, Ana? Não dá. É um outro tipo, uma outra seara do conhecimento. Só que a gente acha, na academia, que só a gente pode escrever história, né? Isso é uma bobagem. Agora, se nem a gente consegue escrever história de uma maneira que o grande público vá ler, como é que a gente escreve, então? Eu vejo pessoas muito preocupadas em escrever história, escrever artigos, escrever texto. E eu não consigo, eu tenho que dar acesso, né, que eu fico com pena. Né? Ainda mais o meu amigo Félix. Né? Eu fico, às vezes as pessoas se incomodam muito, muito em escrever artigos, às vezes que artigos que pessoas nunca vão ler. Porque são tão específicos, tão específicos, tão específicos. Vão cuidar lá do dedo mindinho do pé esquerdo do quadro argentino verde que apareceu 2 horas da manhã. Específico demais. E aquilo vai interessar quem? Uma série de pessoas, mas não o grande público. Por isso que o teu tema é muito interessante, que é falar de séries fantasiosas, séries históricas, com cunho historiográfico, não são históricos, mas com cunho historiográfico, e que, de certa feita, aquela cinematografia vai te encaminhar para uma historiografia. Por exemplo, sexta-feira passada eu estava no shopping, né? E eu vi lá o filme Duna 2. É interessante? É interessante. Mas se você vê o filme, o livro, putz, grila, é um abismo de diferença. O livro tem uma riqueza de detalhes assim absurda. E o livro foi escrito na década de 60. E o livro já levantava questões políticas, questões geopolíticas, questão de ecologia. Sensacional. Ó, quando você vê um filme assim, você quer saber quem é o autor. Por exemplo, se você pega O Retorno de Jedi, tá, na saga Star Wars, é totalmente a Alemanha nazista contra o eixo. Tá? Tem toda uma epopeia ali da Segunda Guerra Mundial, entre outras coisas. Por exemplo, você vê Senhor dos Anéis, tá? E ali a Primeira Guerra Mundial. Onde que é Moria? É a Europa, pô. Tá? E é interessante que o Tolkien, que é um gênio, ele vai pegar os personagens e ele vai colocar os personagens como tipos de gente, tipos de pessoas. Então, os hobbits são as pessoas humildes, são os trabalhadores, são as pessoas simples. Tá? Os anões são os operários. Tá? Aí você vê os orcs, são os gananciosos, são as pessoas que só querem dinheiro. E os elfos são os intelectuais. E aí, como todos buscam a mesma coisa, o quê? O anel, o pecado original, que é o orgulho. Todos querem orgulho, todos querem. E só alguém que tem um coração puro pode destruir aquilo. Aí tem toda uma epopeia por trás disso. Quando eu vejo uma série assim e acho interessante, eu vou para a historiografia. Tem uma série que passou algum tempo atrás, eu já falei para vocês alguma vez, que é o Downton Web, a gente podia, de repente, discutir alguma coisa sobre isso. É sensacional. Porque você pega um Downton, né, que é um castelo, tá? E você faz um microcosmos, uma análise da sociedade dentro de um castelo. É fantástico. A Maria do Céu Rondão, voltando, vai falar do fazer aprender. Isso é muito complicado nas nossas escolas e faculdades, onde a palavra aprender e ensinar são vilipendiadas, né? Desculpa o termo vilipendiado. Deixa eu traduzir para apertar a tecla SAP, tá? Esculachado. Tá? Hoje, se tu fala que vai ensinar alguma coisa para alguém, você vai aprender alguma coisa, a pessoa fala, nossa, que nomenclatura tão antiga, ninguém aprende nada, ninguém ensina nada a ninguém. Ensina sim, criança. Tá? Isso é muito complexo. Você entra nessa loucura do relativismo, é muito difícil ensinar alguma coisa, muito difícil aprender alguma coisa, porque se tudo é relativo, você parte de que ponto? Você parte de que premissa?
se tudo é relativo? A tua escrita vai partir de quê, se tudo é relativo? Então, a gente tem que ter, pelo menos, um ponto de fixação. E esse livro, que foi publicado pela editora Vozes, tá? A editora que também publica meu texto, vai falar um pouco sobre o ensino explícito. Esse primeiro autor, que é a grande mente pensante do livro, né? E os dois seguintes, o Chive e o Mário, são meio que auxiliares dele. Ele vai fazer uma survey. O que é um survey? É uma pesquisa de imersão. Tá? Uma pesquisa de imersão. Então, por exemplo, vamos colocar que eu quero fazer um survey sobre a formação de professores na Universidade Católica de Petrópolis. O que eu vou fazer? Eu vou ficar 4 anos estudando isso. Em todos os semestres, em todos os períodos. E aí, no final, eu vou ter um parecer. Esse cara fez um survey de 7 anos na educação infantil e no ensino fundamental, na França. E o que ele constatou nesse survey? Que as crianças que são expostas a um conteúdo, que são cobradas em atividades do conteúdo ministrado e que têm reforços dessas atividades, em que sentido? Olha, Isaac, você errou aqui, tá? Vem aqui no quadro tentar fazer? Vamos lá. Então aqui, Isaac, ó, isso, muito bem. Então, você errou. Percebe? Correção. Estímulo e resposta, não de Pavlov, tá? Mas estímulo e resposta. Então, por exemplo, o aluno acertou, olha, você foi muito bem, ó, Isaac, você não acertou. Vamos tentar de novo? Vamos fazer de novo? É o famoso, uma coisa que vocês nunca nem ouviram falar, exercício de fixação. Fazer atividade, fazer atividade, fazer atividade, fazer atividade, fazer atividade. Eu tenho uma aula, claro que eu não vou passar aqui para vocês porque não tem muito a ver com a temática, mas se vocês quiserem lá no meu canal no YouTube, tá lá, que é como tirar 10 nas provas. Como que eu tiro 10 nas provas? Eu tenho a exposição do conteúdo. O conteúdo foi passado. Eu faço atividade, errei. Se a atividade eu errei no conceito, eu tenho que voltar para o conteúdo. Se eu errei na execução, eu tenho que fazer mais atividade. Se tem uma atividade que eu não sei nem começar, é um problema de conceito, é um problema de conteúdo. Se eu começo a atividade, mas não consigo terminar, também é um problema de conteúdo. Porém, eu faço a atividade toda, consigo fazer, mas erro no sinal. Isso eu falava mais para os engenheiros, né? Eu erro no sinal. Eu estou aonde? No conteúdo ou na atividade? Na atividade. Eu lembro uma vez, de repente vocês estão na EAD, no aplicativo do Google Meet, nunca ouviram, vocês com certeza já ouviram. Lembro de um grande professor que eu tive, professor de matemática, Luiz Fernando Abendi, nosso professor até hoje. Certa vez, eu lá nos meus intrépidos 7º ano, na escola das comunidades de Santo Antônio, fiz a prova de matemática. Ele foi chamando todo mundo, um por um, me deixou por último. Porque eu sabia que eu já tinha sido fatal, né? Ele me dá ali meio ponto, porque eu escrevi o nome perfeitamente. Aí ele foi e me deu 2. Falou assim, Bruno, o que aconteceu? Ah, professor, eu não consigo entender isso não. Mas por quê? O que você não consegue entender? Eu não dei aula? Eu falei, deu, professor. Mas você não entendeu quando eu expliquei? Não, professor, na verdade eu não entendo matemática. Não é possível. Pô. Eu fiquei aqui 10 aulas ensinando uma coisa e você não disse nada. O que você não falou? Professor, eu não estou entendendo nada. Aí eu poderia fazer alguma coisa. Mas você não me avisando, eu posso fazer o quê? Aí 2. E ele falou de uma maneira muito carinhosa. Foi ali um professor. Só que eu fiquei muito triste, porque eu vi que meus outros amigos todos tinham ido bem. O que eu fiz? Peguei a prova, embolei a prova e joguei no lixo. Na frente do professor. Ui.
que ele fez comigo? Deu 0. Não, ele falou assim, professor, Bruno Tamancoldi. Quando ele falou Bruno Tamancoldi, eu dei uma travada, né? Pegue a prova agora que a gente vai refazer. E eu lá meio choroso, fui lá, peguei a prova, desamassei, agora a gente vai fazer. Vem ao quadro. Ó, era o terror. Hoje, se você chama um aluno para ir no quadro, você pode ser até preso, gente. Porque você está expondo o aluno. Gente, vamos combinar, né? Depois que o mertiolate parou de arder, a gente só declinou, gente. É ladeira abaixo, cara. Pode rir. Depois que o mertiolate parou de arder, é só ladeira abaixo. Você não pode chamar alguém. Aqui, vem aqui no quarto tentar fazer atividade. Pô, tu vai. Não, tá me expondo. Pelo amor de Deus, gente, é educação. É um aprendizado. E aí eu aprendi, tirei boas notas com aquele professor, passei, e no primeiro ano eu me desenvolvi um pouco melhor na matemática, porque eu tive uma base muito boa que aquele professor me deu. Então, o que esse cara está falando, o Clemon? E o ensino tem que ser explícito. Explícito. Fale o básico de uma maneira clara. Faça aula expositiva. Você já me conhece há alguns anos, né? Quantas vezes eu passei um seminário para vocês? Nunca. Quem tem que dar aula sou eu. O protagonista do processo de ensino sou eu. Não é você. Ah, mas Bruno, você está sendo excludente. Não. Eu não estou me desresponsabilizando. Claro que você já está no nível superior. Aqui, você pega o conteúdo ou não. Se você não quiser o conteúdo, beleza. Você não precisa absorver isso. Você pode ouvir e passar à frente. Mas o que o Clemon está dizendo? Isso não é coisa da minha cabeça, gente. Isso tem estudo científico. Que quando o professor se desresponsabiliza de ensinar e deixa os processos com o aluno, claro, gente, o processo de ensino-aprendizado, ele é dialético. Tem um aluno também, mas o protagonista sou eu, gente. Imagina se eu não chego aqui na sala com o slide pronto, com a câmera pronta, com o link para os alunos estar no acesso. Então, o protagonista é você. Quando você for em sala de aula, não espere que os alunos sejam protagonistas. Porque se o aluno não é protagonista, ele é o aprendente. E se você não é o protagonista, é o ensinante, é por isso que a nossa educação é assim. Por isso que o ranqueamento do Brasil no PISA é vergonhoso. A gente perde para países que, assim, é inacreditável. Por quê? Porque existe uma desresponsabilização da educação. Tá? E aí uma coisa que ele vai falar, o fator professor, é o maior impacto do desempenho dos alunos. O fator professor. Tá? Gente, dar aula aqui, para vocês que estão em casa, é o auge da vida do profissional de educação. É o auge. Eu espero que todos vocês, um dia, tenham oportunidade de dar aula no ensino superior. É o auge. Por que é o auge? Porque você está aqui porque quer. Isso faz toda a diferença. Você escolheu estar aqui. Agora, vai dar aula no 6º ano. O aluno quer brincar, ele não quer estudar. Vai dar aula no 9º ano. O aluno quer matar você. Né? No ensino médio, então, ele detesta você, ele odeia você. Ele quer que você falte, ele quer que você morra. Passa o ano inteiro. O professor faltou. Ah, por quê? Morreu. Ah, que pena. É bom que não tem aula, né? Gente, com raríssimas exceções. Eu sei que eu dou aula no ensino fundamental em média há 20 anos, gente. Hoje eu faço 18 anos de UCP. Hoje, exatamente hoje, 6 de março. Ó, que legal. Parabéns para mim, né? Ó, tá? Então, o que acontece? 20 anos em sala de aula, gente. No ensino médio, os alunos às vezes passam o semestre inteiro e falam assim, como é que é o nome do senhor mesmo? Acontece, gente. Só que é o seguinte, se eu tiver disposto
a dar aula, os alunos vão ter que me engolir. Se os alunos estiverem dispostos a ter aula, e eu estiver disposto a dar aula, opa, vai funcionar. Vai funcionar em que lugar? Em qualquer lugar. Ontem eu estava numa escola que eu dou aula, vou falar o nome, né? Uma escola pública. E uma aula de tarde de uma disciplina eletiva. Bacana, porque os alunos escolheram estar lá. Um calor insuportável que estava ontem. Né? Beleza, cheguei, falei, gente, olha só, vamos fazer um negócio diferente. Preparei uns slides para a aula, vocês sabem que as minhas aulas sempre tem um slidezinho para o pessoal ver. Vamos lá para a sala de recursos. Cheguei na sala de recursos, não tinha recurso. A televisão não ligava, porque ela só ligava no controle remoto, e o controle remoto estava sem pilha. Fui, catei as coisas aqui que eu tenho eletrônica, fui botar na pilha, ligou. Porra, não tinha HDMI. Só isso foi 20 minutos. Só que mesmo assim eu estava disposto a dar aula. Dei aula o quê? Na sala de recursos. Com quadro de giz. Esse é o fator professor. Eu não estou falando, gente, que eu sou um professor fodaço, não, tá? Eu sei exatamente meus problemas como professor. E você já tem aula comigo há muito tempo, já sabe. Sou repetitivo, falo 20 vezes a mesma coisa. Sou redundante, sou prolixo. O que é prolixo? É falar a mesma coisa de diversas formas diferentes. Isso é um defeito que eu tenho. Vão ter que me engolir até o final do semestre. Tá? Outra coisa. Tenho muita dificuldade em avaliar. Quantas vezes eu passei uma prova para vocês impossível de fazer? Nunca, nem espere que eu faça isso. Eu acho isso muito chato. Porque eu acho que isso não avalia nada. Esses são meus defeitos como professor. Agora, tem algumas qualidades. Eu adoro dar aula, eu adoro falar, eu adoro ensinar. Eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir. Eu acho que eu tenho um pouco mais de leitura do que vocês, e idade. Então, eu tenho alguma coisa para contribuir. Essa semana eu fui numa escola completamente diferente da que eu estava ontem. Eu entrei na sala de aula, na escola que eu estudei. Eu entrei na sala de aula, tinha 5 alunos. Quando eu entrei, os alunos ficaram de pé. Olha a diferença. Cheguei lá, tinha todos os recursos. E eles estavam lá porque queriam. O que aconteceu? Foram 2 horas de uma aula que eu considerei muito boa. O aluno depois no final elogiou. Pô, professor, quanto tempo que eu não tenho uma aula de história assim? Percebe? O fator professor. Fator professor. Olha que coisa interessante. Você vai lembrar um pouco lá do teu ensino médio, teu ensino fundamental, e às vezes até também na universidade, tá? Vamos colocar que você estava lá na primeira série, e você tinha lá uma professora chamada tia, né? Tia. Claro que tem vários teóricos que falam assim, professora sim, tia não. Não, ao contrário, né? Professora sim, tia não. Tá? Claro, gente, isso é uma coisa antiga da professora da educação familiar. E eu que dei aula há muitos anos, no 6º ano, era muito comum o aluno do 6º ano te chamar de tio. Ô tio! Aí vem a professora, não sou irmã da sua mãe! Pô, mata a criança, cara. Já traumatiza. Tem isso, gente. Tem isso. Já traumatiza a criança. Não sou irmão da sua mãe. Não sou seu tio, não. Sou professor. Pô, pelo amor de Deus, né? Aconteceu com você? Aconteceu com algum de vocês isso? Claro, porque é uma idiota que faz um negócio desse. Uma pessoa que não tem alma que faz um negócio desse. Tá? Então a gente tem um pouco isso. Mas a educação infantil é uma educação familiar, gente. Por exemplo, a minha esposa troca fralda de criança na escola. Tá? Ó, protagonismo da gestão do aprendizado. Ó, vamos voltar aqui. Ó, claro, depois que as coisas vão avançando, você vai percebendo que o professor não é seu tio. Você vai percebendo que o professor ele tem uma vida fora da sala de aula. É muito comum, gente, na educação básica, isso é muito interessante, vocês vão viver isso, tá? Se você encontrar aquele aluninho, aquela aluninha lá do 6º ano, do 7º ano, te ver num lugar externo, você vai cumprimentar a criança, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí a criancinha vai falar assim,
Professor, bem te vi, hein? Eu sei que tu me viu. Eu lembro uma vez, logo assim que comecei a dar aula, uma coisa que me marcou muito, né? Eu estava lá comendo pizza. Quase aconteceu aquele dia, professor comendo hambúrguer, hein? E professor, comendo pizza, hein? Opa, tudo bem. Aí no outro dia na escola, professor, bem te vi comendo pizza. Criança, cara. Criança. Então tem uma educação familiar. Depois a gente vai se distanciando do professor. Isso é normal. E isso, de certa feita, gente, influencia no processo de aprendizado. Tá? Se é um professor que vai muito para o enfrentamento em sala de aula, os alunos que tiverem dificuldade com ele não vão aprender. Não vão aprender. Isso é uma questão psicológica, psicossomática. Isso Piaget vai falar um pouco. Então, por exemplo, isso acontece com a gente agora, gente. Isso acontece com a gente essa hora agora. Se o professor entra e você detesta o professor, dificilmente você vai aprender alguma coisa com ele. Tá? Esse professor pode ser eu, sem problema. Você não é obrigado a gostar de mim. Mas eu vou tentar fazer de tudo para pelo menos você não me odiar. Porque se você pelo menos não me odiar, você pelo menos vai me dar atenção no que eu estou falando e de repente eu posso contribuir alguma coisa para a sua vida. Porque se você odeia o professor pode dar uma aula pirotécnica. Você esse professor é um merda, pô. Esse é um bosta. Esse professor, esse professor faz isso, faz aquilo, isso aí é casca. Você odeia o professor. Você tem uma barreira com o professor. Então, daqui a pouco vocês vão estar em sala de aula, vocês vão aprender a fazer o que em sala de aula? Perder. Professor que quer ganhar sempre vai arrumar problema com o aluno e não vai conseguir ganhar a turma. Não é você fazer tudo que o aluno quer, mas é, de certa maneira, você ganhar o aluno pela afetividade. Tá? Isso não é ser solto, não. Por exemplo, numa aula de ensino médio que tem 40 minutos, 50 minutos, você vai passar 20 minutos chamando a atenção dos alunos. Por isso que aqui é o auge, né? Quantas vezes eu chamei a atenção de vocês? Nenhuma. Eu começo aqui, gente, vamos lá, parou. Isso é normal? Não, a turma de vocês é muito boa. Muito boa. Tá? Já falei isso para vocês algumas vezes. Tem turma no ensino superior que é difícil. Tem. O quê, filho? Eu já tive problema no ensino superior. Eu já falei, então, gente, olha só. Eu tenho só o título, tá? A inteligência de vocês. Vamos parar por aqui. Sai de sala. Acontece. A turma de vocês é muito boa. Só que acontece muito menos no ensino fundamental e médio. No ensino fundamental, você tem que pedir para o aluno parar de usar o celular o tempo inteiro. Ou às vezes você faz a negociação, né? Olha só, eu vou deixar ele ficar no celular, porque pelo menos ele não vai me atrapalhar da aula, percebe? Você negocia, tá? Vamos avançar. Protagonismo na gestão dos aprendizados. Aquilo que eu falei. O Bruno falou que o professor é protagonista. Não, não foi o que eu falei, não. Foi o professor. Foi o professor Clemon aqui que falou. Ó, Clemon Gautier. Vale a pena ler esse livro, tá, gente? Vale a pena esse livro. Vale a pena ler. Vale muito a pena. Tá? Porque, de repente, você agora na sua formação profissional de professor, você só leu Paulo Freire, Demerval Saviani, isso você leu, com certeza. Não tenho dúvida. Lê uma coisa diferente. Tá? Lê uma coisa diferente. Faça um contraponto. De repente, você vai achar um lixo, mas faça um contraponto. Tá? Porque, às vezes, o inferno começa quando a gente começa a comparar, né? Já dizia o grande filósofo Schopenhauer, né? O inferno não no sentido do inferno, capeta, tá? Mas no sentido do inferno de você ter que escolher o caminho, né? Pô, vou por onde? Vou por onde? Isso às vezes é conflituoso. E quando você sabe todas as linhas de pensamento, você olha para o armário e você escolhe que blusa que você vai, né? Pô, eu vou para uma turma de ensino superior. Então, de repente, não precisa ser tão expositivo como na turma do 6º ano. Então, de repente, eu posso usar até alguma coisa que o Paulo Freire fala. Né? Eu não uso nada. Mas, de repente, você pode. Tá? Pode tentar. Ou eu vou falar, não, vou usar tudo que o Paulo Freire fala. Eu vou fazer uma aula socioconstrutivista. E eu vou começar fazendo o quê? Fazendo um círculo e falando, então, gente, a aula vai ser assim.
Esse semestre você vai apresentar um trabalho sobre ensino explícito, você vai apresentar outro trabalho, você vai apresentar outro trabalho e você vai apresentar outro trabalho. E eu vou fazer o quê? Nada, eu vou ficar assistindo os alunos apresentando trabalho. E no final eu ganho o salário e dou uma nota para vocês. Olha que legal. Gestão dos aprendizados. Protagonismo no aprendizado. Tá? Vocês serão protagonistas. Mesmo numa educação freiriana, o protagonista é o professor. Só que às vezes ele não sabe, né? Eu tinha uma professora, grande professora, hoje é nome de escola. Essa era a professora mesmo. Ela passava olhando na sala, os cadernos. No ensino superior, ela olhava os cadernos. Só que ela era muito freiriana. Só que ela era freiriana do discurso. E era protagonista na fala. Teve uma vez que foi muito engraçado. Ela dando uma aula, ela falou assim, gente, então o socioconstrutivismo é isso, gente. É você dar o protagonismo para o aluno. O aluno é o protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Então tá bom, gente. Anota aí. Como assim, cara? Se o aluno é protagonista, o professor não pode falar anota aí. O aluno que tem que construir o seu próprio texto a partir daquilo que foi fomentado dialeticamente. Então, assim, é muito engraçado. Vocês conseguem observar isso? Observar isso no ensino-aprendizado, gente, é teoria da educação. Tá? É você entender um pouquinho da teoria da educação. Não existe, olha para mim fixamente, não existe uma bala de prata, tá, gente? Não existe uma bala de prata que você vai dar um tiro e você vai resolver o problema. Não existe. Fala igual o padre Quevedo. Não existe. Não existe. Tá? Cada sala, cada turma, cada turno dá aula de manhã e dá aula à noite para tu ver se é igual. E dá aula à tarde para ver se é igual. Os alunos à tarde são muito diferentes dos alunos à noite. E os alunos da noite são muito diferentes do aluno da manhã. O aluno da noite geralmente é um aluno trabalhador, gente. Se você colocar uma série de trabalhos e de atividades em cima daquele aluno, não tem condição, o aluno já chega destruído. O aluno da parte da manhã é um aluno um pouco mais altivo. O aluno da parte da tarde, dependendo do horário e dependendo da faixa etária do aluno, é um aluno bastante sonolento. Por quê? O adolescente está mudando o corpinho dele ali. Na adolescência, você sente muito sono, cara, dependendo da idade. Então, tu tem que jogar malabares para dar aula para esse aluno. Então, não existe uma bala de prata. O ideal é que você saiba todas as teorias da educação. Bruno, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque, se você for um professor que, de certa maneira, tem hábito de leitura, e tem hábito de estudo, e tem hábito de escrita, você vai ter a capacidade maior de alcançar o protagonismo. Se você não lê, não estuda e não produz, dificilmente você vai ser alguém que vai influenciar outras pessoas. Tá? Ou vai influenciar mal. Ou vai influenciar poucas pessoas. Então esse é o protagonismo. Pense que o protagonismo, gente, primeiro é para você, tá? Não faça as coisas pensando só no aluno. Faça as coisas pensando em você. Você merece dar uma boa aula. Você merece ter um bom equipamento. Você merece comprar uma caneta melhorzinha para dar aula. Tá? Compra uma caneta melhorzinha. Não custa nada. Você pode comprar uma caneta melhorzinha. Você pega aquela caneta da escola, aquela caneta da escola, a ponta é muito fina, a tua letra não vai ficar legal. Eu contei várias vezes aqui num amigo que eu tenho, posso citar o nome dele, é professor também comigo no estado, Pedro Paulo Aiello. Certa vez cheguei na casa dele, o Pedro Paulo estava lá escrevendo no quadro. Falei, que porra é essa, Aiello? O que tá fazendo aí, cara? Ele com um texto na mão, escrevendo, não, minha letra é muito feia. E eu estou treinando para quando for professor. A letra do cara era perfeita. E ele treinando. Ele está fazendo isso para quem? Para ele. Para ele. Porque ele merece ser um bom profissional. E outra coisa, vocês estão percebendo que vai ter um momento que vai ter um colapso nos professores. Por quê?
Quem quer ser professor hoje? Se a visão que você tem do professor é uma visão fracassada, né? Se o professor na sala de professores só reclama. Você já viu isso no estágio? Quantas vezes você for para a sala de estágio e o professor fala assim, professor, faz isso não. Eu já fui fazendo estágio. E o professor falou assim, tu tá fazendo o quê? Tá fazendo história. Ah, professor, faz isso não, é muito difícil. Ó que incentivo. Então, se você não for protagonista dos processos, você jamais vai inspirar outras pessoas a serem professor. Por isso que você tem que escrever. Como se torna um belo professor, um belo profissional? Como se tornar, né, um belo professor e um belo profissional? Essa é a nossa pergunta. Como? Primeira coisa, a gente vai se encaminhando um pouco mais para o cerne da nossa temática, tá? Um estudante profissional. O professor, o aluno de universidade, tem que ser um estudante profissional, tá? E eu falo principalmente para quem entrou agora na universidade, para quem está como se fosse no primeiro período, tá? Não pode estudar de uma maneira despretensiosa. Se você estudar de uma maneira despretensiosa, você vai passar pelo texto e não o texto passar por você. O que é estudar de uma maneira despretensiosa? O pessoal está chegando mais tarde, né? Se bem que o nosso quórum hoje está muito bem, é bom, hein? É a chuva, né, crianças? O que é estudar de uma maneira despretensiosa? É estudar como se você não precisasse daquilo nunca, entende? O que você pode ler de uma maneira despretensiosa? Revista em quadrinho, bula de remédio. Por exemplo, eu estava falando lá na aula dos alunos que eu falei que ficaram em pé, aí eu estava falando da logística histórica, né? Então, por exemplo, você teve lá 150 mil anos atrás um homem tal como nós somos. E no Neolítico, a invenção, a administração do fogo. E isso gerou todas as séries de coisas que nós temos agora. Aí eu peguei um negócio desse e falei assim, vê de onde que é feito? Aí ele botou assim, pô, é feito no Japão, importado, não sei o que lá, papapá. Aí eu perguntei, pô, imagina quantas pessoas trabalhando com isso daqui agora. E volta na história. E é interessante que o homem hoje, ele tenta fazer a pré-história artificialmente, já viu? O que são esses reality shows, como Largados e Pelados, tá? Como a pessoa que tem que construir uma ponte do nada. É tentar reviver o período que a gente não tinha nada e que a gente chegou até aqui. E tem uma caneta que veio do Japão e agora está aqui no Brasil. Olha, o que é ser um estudante profissional? É você não negligenciar aquilo que você tem que produzir. Tá? E o que é um profissional? Tá? O que é um profissional? O que distingue um profissional de um robista? Tá? O que é o robista, gente? O robista é aquele que faz aquilo por hobby. Tá? Bruno, eu posso fazer história por hobby? Pode. Tá? Pode. Eu não quero dar aula, eu não quero ser um professor, eu quero fazer história porque eu sempre gostei de história e história foi sempre meu sonho e eu quero fazer história. Beleza. Você não precisa necessariamente ser um estudante profissional. Mas se você for um estudante profissional, você vai acessar certos conhecimentos e, sem dúvida, o teu sonho de fazer história vai ser melhor saciado se você estudar profissionalmente. Tá? Qual que é a diferença de um profissional para um robista? Tá? Vamos botar aqui profissional, robista. Profissional versus robista. Por exemplo, eu considero que eu sou um robista, tá? Em consertar relógios. Eu considero que eu sou um robista em reformas de coisas antigas. Eu me considero que eu sou um robista em madeira. Então, por exemplo,
Se você for na minha casa agora, eu vou ter um espaço que eu vou ter uma serra tico-tico, tá? Que eu vou ter uma esmerilhadeira, tá? Que eu vou ter uma boa parafusadeira, que eu vou ter uma boa máquina de furar, de impacto. Só. Com essas 4 ferramentas, eu consigo fazer muitas coisas dentro de um hobby. E eu não sou profissional. Teve uma vez que eu estava na minha garagem lixando um pallet, né? E não era nem pandemia. Então eu estava com aquela máscara para não entrar poeira, né? Luva, né? Sou robista. Então o robista ele tem que usar mais coisas de segurança do que um profissional. E eu estava lixando uma lixadeira rota-orbital, uma lixadeira que roda. Você cola uma lixa num velcro e ela roda. Aí, de repente, passou um cara, bateu no portão. Opa, tudo bem? Eu fui desligar. Oi, por não. Então, eu tô com uma janela empenada na minha casa e ela não está fechando. O senhor não pode ir lá ver, não? Eu falei, ó, vi, eu até vejo. Eu não vou saber desempenar uma janela, porque eu sou um robista. Por exemplo, quando eu quero pintar alguma coisa utilizando propulsão a jato, né? O que é propulsão a jato? Spray? Spray. Tá? Ali tem um jato e você aperta, sai aquilo. Como é que eu faço? Eu tenho um compressor? Não, não tenho compressor, infelizmente. Eu até gostaria de ter um compressor na minha casa, mas eu não tenho. O que eu preciso fazer? Eu tenho que comprar lá o Color Jet. Fica bom? Fica. Mais ou menos. Depende do que você for pintar. Se tiver uma boa preparação, fica melhor. Por exemplo, vai pintar uma superfície de metal. Você tem que lixar aquilo ali. Não pode ter gordura nenhuma. Aí você vai jogar tinta direto? Não, joga um primer. É uma tinta cinza, que é uma tinta de preparação. Você jogou o primer, você já joga automaticamente? Não, espera 24 horas secar, dá uma lixa fininha, tira todas as imperfeições. Aí você dá a tinta. O que você faz? Você dá a tinta, acabou? Não. Você passa uma lixa 2000, uma lixa 4000, você lixa, depois dá um verniz por cima e dá um polimento. Igual um carro. Eu sei fazer isso? Sei fazer. Só que é diferente de um profissional. Um profissional que vai pintar uma chapa de metal, profissionalmente, ele vai ter um compressor de 200 PSI, que é um compressor industrial do tamanho dessa mesa. Ele vai lixar com uma lixa pneumática. A minha lixa é elétrica. Ela chega até uma rotação. Uma lixa pneumática. Meu Deus do céu! Percebe a diferença? O meu braço, como robista, ele é curto. O profissional não, ele tem todos os acessos. Por exemplo, ainda dentro desse hobby, tá? A gente vai se caminhando daqui a pouco para o final. Eu comprei um lustre, uma luminária, na verdade, de rua, da década de 40. Daqui a pouco vai estar no Instagram. E o que acontece? Essa luminária estava num poste. Só que a pessoa não tirou o poste, cortou e me vendeu. Eu fui lá, comprei, tive que serrar aquilo, serrei manualmente, eu não tenho uma serra elétrica, que eu tenho medo de serra. Serrei manualmente. Falei, cara, eu vou ter que soldar uma coisa para segurar. Eu fui num lugar que tem uma solda de alumínio, para soldar alumínio. Eu tenho como soldar aquilo? Não, eu tive que pagar para o cara fazer. Aí o cara foi, soldou, botou uma argola, ficou lindo. Agora eu consigo pendurar aquilo. Percebe que eu não sou profissional? Se eu fosse profissional, eu teria... A gente não pode estudar como robista. O que é estudar como robista? É não ter ou não utilizar as ferramentas necessárias para acessar todo o conhecimento. O profissional ele tem todo o conhecimento sobre o assunto. Se ele não tem todo o conhecimento, ele sabe pelo menos como acessar aquele conhecimento. Ele sabe pelo menos onde está aquela literatura daquele conhecimento. E tem coisas que não tem na literatura, viu? Por exemplo,
Você acha que o comportamento em sala de aula tem toda na literatura e você vai aprender a ser professor lendo um livro? Não tem. É experimentável, é experimental o conhecimento. Tá? Então, o que é ser um estudante profissional? É, primeiro, acessar de uma maneira robusta o conhecimento. Agora, dá trabalho. A primeira coisa que você tem que ter, né, é não ser o hard a hiena, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Se você não tiver atitudes cognitivas afetivas, você nunca vai deixar de ser um robista no estudo. Claro, gente, qual que é o pulo do gato de você ser um robista e ser um profissional no estudo? É você aprender que vai ter leituras que você vai odiar, mas que você precisa fazer. E assim, gente, é na vida adulta, tá? Na vida adulta tem coisas que você vai odiar fazer, mas você precisa fazer. Vamos sair um pouquinho da vida adulta, né? Vamos para a nossa vida cotidiana de casa, que também é adulta. Por exemplo, quem é que gosta de lavar louça? Ninguém gosta de lavar louça? Eu não gosto. Gosto de janeiro. Eu já não gosto. Mas eu gosto de passar roupa, percebe? Eu gosto de passar roupa. Minhas roupas todas são as que passam, por isso está sempre amarrotado, tô brincando. Mas eu gosto de passar roupa. Eu gosto de ter um ferro elétrico. Eu já tive um ferro em casa que quebrou, infelizmente. Eu comprei um ferro antigo, aqueles ferros de confecção. Pô, era maravilhoso, cara. Eu dei um jeito, pesado, pô, era uma maravilha. Só que depois que eu casei, minha esposa não gostava daquele trambolho, eu comprei um elétrico. Ele era elétrico também, mas era a vapor, com água, maravilhoso. Só que eu comprei um elétrico, eu gosto de passar roupa, mas lavar louça. Sabe uma coisa que eu detesto? Estender roupa. Gente, coisa chata estender roupa, né? Tem que pegar a meia, pendurar uma por uma. Teve uma vez, logo assim que eu comecei a morar sozinho, eu fui estender uma roupa, aí não tinha o pregador, eu fui e dei um nó na meia. Não secou, né? Em Petrópolis, não seca. Varou cai, já aconteceu isso também. Ou então, quando começa a estender a roupa e você deixa a roupa e chove. Aí a roupa fica com uma murrinha de cachorro, não fica? É o inferno na terra, gente. É o inferno. As pessoas ficam loucas com isso. Na universidade, na profissão que você escolher, gente, vai ter coisas que você não vai gostar. Mas você precisa acessar isso, percebe? Para você ser um profissional, você precisa acessar essas coisas. Cuidado com o ego e com as vaidades acadêmicas, né? O lugar que tem vaidade é esse lugar que a gente está, né? É nojento. E eu já tô aqui há 18 anos. No ensino há 20. Tá? É um ego bobo às vezes. O ego às vezes te impede de fazer com que o aluno acesse todas as coisas que você é. Cuidado com isso. Tá? Porque assim, o professor não ganha bem, né? Mas o ego dele é sempre muito inflado. Você ter um autocuidado, tá? Ter um alto amor, ter um amor a si mesmo, isso não é ego, tá, gente? Você se preocupar com que roupa que você vai dar aula, com a caneta que você vai usar, se o teu projetor vai funcionar. Isso não é ego, isso é autocuidado. Todo mundo tem, e todo mundo tem que ter. Agora, não deixe que a suposta formação que você tenha te impeça de ser aquilo que você quer ser, que é professor. E se tem uma profissão que deve ser humilde, é o professor. Tá? Humildade no caminho, né? E a gente vai terminando por aqui, tá? Um pouquinho mais cedo hoje. E aí eu separei aqui, né, uma passagem bíblica lá, né, de 2 Timóteo 4, 9 e 13, né? São Paulo vai falar que ele está preso, ele está abandonado, cheio de cicatrizes no corpo, tá? Todos abandonados, só Lucas está lá com ele.
Ele foi traído por Alexandre Latoeiro, que era um discípulo dele, foi preso por Nero, e a data de decapitação dele está marcada. E ele pede assim, quando vieres me visitar, traze a capa que esqueci em Trode, na casa de Carpo. Trode é um lugar, Carpo é um amigo dele. Com certeza, quando ele foi preso, ele estava lá. Ele tinha uma capa de couro que ele mesmo fez, provavelmente. Ele está passando frio em Roma. Roma faz abaixo de 0. E ele está na masmorra Marmetina em Roma, que é mais frio fora do que dentro. É mais frio dentro que fora, porque é uma pedra. E aí depois ele pede, olha, quando vieres, traz-me depressa os livros e especialmente os pergaminhos. Por quê? Porque ele é um estudante profissional e quer ocupar seu coração. O que isso demonstra, gente? Nem sempre as pessoas estão disponíveis. O livro está sempre. Tá? Escolha bem o lugar que você vai escolher. Estudar, na verdade. Escolha bem o lugar que você vai escolher estudar. Por exemplo, eu tenho feito uma experiência, eu já posso contar porque já tem 2 semanas essa experiência. Tá? Eu dou aula de manhã, 7 horas da manhã, até às 9h50. E depois eu volto às 14. Para esse mesmo lugar. Tá? E eu saio de 9h50, se eu for para casa, eu vou chegar umas 10h30. Mais ou menos. Eu vou chegar umas 10h30, vou ligar a televisão, vou ficar vendo televisão até umas 12h30, depois vou tomar banho e vou ter que voltar para a escola. O que eu tenho feito de 9h50 a 2h? Estudar numa biblioteca. Eu já estou 2 semanas indo. O que é interessante é que eu nunca vi ninguém estudando lá. É um espaço maravilhoso. Escolha bem o lugar. O lugar vai influenciar na maneira com que você é ou não um profissional. Por exemplo, eu tenho uma oficina na minha casa? Não, eu tenho uma bancada. Agora, esse meu amigo que soldou um negócio para mim na luminária tem uma big oficina. Tudo que você imagina de ferramenta ele tem. Percebe a diferença? O lugar que você está vai dar o resultado do que você está produzindo. Tá? Fique em sala de aula. Venha em sala de aula. Por exemplo, hoje eu percebi, claro, crianças, que eu não estou vendo vocês, tá? Infelizmente. Tinha que ter outro monitor aqui para mim olhar para vocês. Mas eu percebi que muitas pessoas estão com a câmera aberta. Vocês viram ali. Obrigado. Porque teve uma época na pandemia, nós vivemos um pouco a pandemia juntos, e ninguém abria nada. Eu lembro uma vez que ninguém abria, eu perguntei uma vez, perguntei 2 vezes, perguntei 3 vezes, de repente falei, então, gente, alguém estava nessa aula, então, gente, vamos mudar de assunto? Vamos agora aprender a fazer uma cuca de banana. Então, você pega 300 gramas de farinha de trigo, peneira essa farinha de trigo, né? Depois você pega uma xícara de açúcar, uma xícara de óleo, daqui a pouco tem uma pessoa rindo. Professor, meu pai está se jogando no chão de tanto rir, eu falo que está ensinando a cuca de banana. Eu falei, lógico, ninguém responde. Então se você... Claro, isso não é muito a turma de vocês, tá? Como eu falei. Mas eu já peguei turmas que as pessoas ficavam mais fora do que dentro da sala. Tá? Abra a câmera. Tá? Vou estudar onde? Na cozinha. Difícil, né? Bruno, mas eu só tenho esse espaço na minha casa. Sai de casa. Eu não estudo em casa. Eu só estudo em casa em uma emergência. Tá? Ou para fazer coisas que demoram 10 minutos. E olha que, graças a Deus, eu tenho um espaço legal na minha casa para estudar. Vocês já viram lá eu dando aula de casa com a câmera aberta, tem um espaço bacana. Tem uma mesa, tem minha biblioteca, tem as coisas legais, beleza. Só que se você estudar em casa, você vai ter milhares de distrações na sua casa. Por exemplo, na minha casa tem TV. Na minha casa tem TV que pega ESPN. Qual a possibilidade de eu ligar a ESPN? Tanana, Sport Center. O Flamengo acabou. Eu nunca mais vou estudar na vida. Eu vou ficar ali 40 minutos vendo o Flamengo. Aí quando acaba de falar do Flamengo, eu mudo de canal, porque esse canal está falando do Flamengo.
Aí eu mudo. Quando esse canal para de falar do Flamengo, eu mudo para outro canal que eu sei que está falando do Flamengo. Quando esse terceiro canal para de falar do Flamengo, eu vou para o YouTube, que só fala do Flamengo. Então, qual que é a possibilidade de eu me distrair dentro de casa? 100%. Por isso que, em vez de voltar para casa, eu estudo. Eu estou querendo produzir alguma coisa robusta, eu vou ficar estudando na cozinha. Minha mãe fazendo feijão. Escutando o Padre Marcelo. Nas suas mãos, no colo de... Já era, filho. Não vai prestar atenção, percebe? Ó, condições. Ó, ergonomia no home office. Ó. Olha só, olha lá como é que ela está estudando. A criatura abominável. Ela está estudando deitada um livro de cabeça para baixo, porra. Qual que é a possibilidade dela aprender? Zero. Tá? Zero. Claro, gente, que não a nossa geração, tá? Mas a geração de vocês é uma geração meio miojo, né? O que é uma geração miojo? Tudo tem que ser em 3 minutos. Pô, cara, o Bruno postou lá um vídeo que tem 50 minutos, não vou ver não. Mas se o vídeo tivesse 7, de repente tu viria. Se o vídeo tivesse 3 minutos, você viria. Eu sei que eu produzo conteúdo para o YouTube, gente, já há muitos anos. E eu vejo, quanto menor o vídeo, maior o engajamento. Quanto maior o vídeo, menor o engajamento. Então, a geração miojo, tudo 3 minutos. Então, às vezes, eu estava numa reunião aqui, o cara falou assim, não, Bruno, os teus vídeos têm que ser no máximo de 5 minutos. Eu falei, cara, eu ensino sobre o Egito pré-dinástico. Não tem como ter 3 minutos o vídeo, cara. É impossível isso. Percebe? Então, ergonomia, tá? Perseverar, sempre. O conteúdo não é 3 minutos. Não tem como você aprender a escrever ouvindo um podcast que tem 7 minutos, porra. Não tem como, cara. Seria ótimo. Seria ótimo se você e eu fôssemos o Neo da série Matrix e sentaríamos lá e o cara viria com um programa e instalaria, escritor. Pum. Você saía dali o Gabriel Garcia Marques, ou Walter Hugo Mãe, ou Machado de Assis. Não existe isso, tá? Uma outra coisa, tá? Você tem um cronograma dos seus dias, das suas atividades, ou você faz coisas aleatoriamente durante a semana? Faz coisas aleatoriamente durante a semana? Cuidado, tá? Você pode estar desperdiçando a sua vida. Tá? Então, por exemplo, segunda-feira. O que você faz segunda-feira de manhã? Ó, segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, eu estou em sala. E eu estou em sala até às 10. Depois eu vou para casa. E aí eu fico em casa até às 15. Depois eu chego aqui 15h30 e fico até às 22h30, aproximadamente. Essa é a minha segunda-feira. Pô, Bruno, que segunda-feira é difícil? Difícil nada. Eu posso chegar em casa às 10 e dormir até às 15. Quem se organiza tem tempo para tudo. Tá? Quem se organiza tem tempo para tudo. Por exemplo, terça-feira. Terça-feira eu dou aula às 7 horas da manhã. Só que aí eu volto 14 aqui e dou aula mais ou menos até às 16 horas. Tá? No mesmo lugar. Claro que aqui eu estou estudando também, tá? E de 14 até o final do dia, o que eu faço? Nada. Não trabalho. Terça-feira à noite. Graças a Deus. Só que daqui a pouco vai começar um trabalho à noite. No dia 2 de abril, eu sei que eu vou começar a dar um curso à noite. Vocês estão convidados, vai ser pelo Meet também. Lá em Nogueira. Ó. Quarta-feira. Quarta-feira, para o espanto dos senhores, eu não trabalho de manhã. Então, que horas que eu acordei hoje? 10 horas. Fiquei 1 hora tomando café. Escutando música, brincando com meu gato. Por quê? Porque eu sou um bom vivan? Não. Porque eu ganho milhares de reais dando aula. Vocês já viram o carro que eu tenho. Meu carro é mais velho que eu. Não. Porque eu me organizei. Cheguei aqui agora, daqui a pouco vai acabar a aula, vou ficar mais um pouquinho e vou embora. Mas amanhã eu estou 7 horas na escola. Amanhã eu dou aula até meio-dia. 2 horas eu estou aqui, vou até tarde. Amanhã é um dia terrível. Mais puxado.
Quinta-feira é um dia puxado para mim. Terça-feira também um pouco, tá? Segunda também um pouco. Agora sexta. Sexta eu dou aula só até meio-dia e depois eu... Só que ferro, dou aula sábado, então não posso encher muita cara, porque sábado eu dou aula de manhã, né? E eu dou aula de manhã no seminário, vou chamar Jesus de Genésio, né? Percebe? Se organize, tá? Ó, agenda. Cara, isso aqui é uma maravilha. Quando a gente era jovem, não tinha isso, não. Você tinha que anotar no papel. Sabe o que é o papel? Papel, o negócio você risca com a caneta. Tá? Hoje tem agenda eletrônica que te avisa, cara. Tá? Eu não esqueço mais nada. E na época que eu não tinha isso aqui, eu tinha um Palm, né? Lembra, doutora, do Palm? Eu tinha um Palm Top, cara. Aquilo é uma Nunca tive. típico do... Eu sou muito analógica. Eu, então, sou totalmente analógica. Sempre anotando. Né? Eu também sou, mas eu gosto das coisas tecnológicas. Não, mas agora é no telefone. Tudo telefone. Olha lá, o Bruno adolescente, ó. Olha lá. Ó. Olha lá. Tá vendo, gente? Vocês vão ficar novos, vocês vão envelhecer. Ó, o capeta lambendo sacolé. Ó, anota. Ó, o Palm Top, eu tive um desse aqui, ó. Cara, isso aqui era muito legal. Muito legal. Isso aqui atualizava com o Microsoft Explorer, cara. Que nem tem mais. Ele atualizava com o e-mail da Microsoft Explorer. Era sensacional. Muito bom. Tinha tudo ali e atualizava no computador. Né? Ó, necessidades mínimas para um bom estudo. Tirar apontamentos, sublinhar, esquematizar, resumir, saber procurar, saber utilizar o conhecimento, saber produzir novos conhecimentos e aprender como você aprende. Procure ver e compreender todos os detalhes. Né? Tem um arquiteto famoso, né? Van Nistelrooy, lá da escola Bauhaus, né? Deus está nos detalhes. Tem outra frase também que não é do Fogaça, menos é mais, é dele, né? Menos é mais, né? Ele vai falar, Deus está nos detalhes. Consulte o dicionário frequentemente, também enciclopédias, jornais, revistas, tá? Anote, grife, faça desenhos, esquemáticos, círculos, esquemas, resumos, quadros. Dessa forma, você vai estar estimulando a sua capacidade de memória motora, visual, capacidade mnemônica, tá? Tire dúvidas. Não espere que o professor enfie a matéria na sua cabeça. Atividade, traga para mim, pode mandar para o meu e-mail, tá? Ou postar na plataforma, todos estão na plataforma, eu vou abrir na plataforma, tá? O seu memorial descritivo. Eu já pedi isso para vocês em monografia 1. Quem está fazendo monografia 1 comigo já sabe como é que é. Faça para mim o seu memorial descritivo, que eu quero ver a tua capacidade de síntese e a tua capacidade de escrever de maneira clara e objetiva, tá? Se quiser, pode pedir para outra pessoa ler. É interessante escrever. O que é um texto wiki? O que é um texto wiki? É um texto aberto, tá? O que é Wikipédia? É uma enciclopédia aberta. Ok. Que se você fizer um cadastro, você pode contribuir ali, você pode ser um moderador da Wikipédia. Um texto aberto é um texto que todo mundo mexe. Faça isso com o seu texto. Não que as pessoas vão mexer no texto, mas que você dê a oportunidade das outras pessoas lerem o texto. Ok? Paramos por aqui.